vamos, sem perda de tempo, fazer a resolução de questões, a nossa resolução de questões, de uma forma bem interativa, tá certo? Eu vou ler as questões com vocês, a gente vai ter um tempo para refletir sobre as questões e na sequência a gente responde, tá bom? Então vocês precisam ver as questões comigo, observar aí na sua tela as questões para poder a gente ir respondendo de forma conjunta, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira questão, de olho aí na sua tela. Primeira questão, questão da Fundação Carlos Chagas, olha só. O princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, aplica-se conforme expressa a disposição constitucional e em relação ao enunciado no artigo 5º, veja que a questão ele coloca conforme expressa a disposição constitucional. Letra A. Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aos brasileiros natos e naturalizados. C. Aos brasileiros natos. D. Aos brasileiros que estejam dentro ou fora do país. E letra E. Indistintamente a todos que estejam no território nacional. Volta para mim. Presta atenção. Essa eu preciso olhar no seu olho para dizer. Nós falamos sobre os destinatários dos direitos fundamentais. Se na questão vier dizendo da forma como está expresso, você vai marcar o que está lá na Constituição, não tem para onde correr, porque ele está perguntando o que é que está escrito na Constituição. Acabou-se. Mas se não disser da forma como está expresso, vocês sabem que os direitos fundamentais servem para todo mundo. O direito fundamental vai servir para estrangeiro, brasileiro, naturalizado, os apátridas, as pessoas jurídicas, mas se perguntar da forma como está expresso, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Tá certo? Voltando para a questão, vamos embora. Essa questão aí, portanto, fala ou pede da forma como está expresso. Alternativa correta, alternativa letra A. Tá certo? Então, letra A, primeira questão. Fique aí na tua tela, vamos para a segunda. Segunda questão aí. Segundo o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais, letra A. Letra B, leis complementares. Letra C, leis ordinárias. Letra D, leis delegadas. E letra E, aos decretos legislativos. Gente, volta para mim, presta atenção, importante. Gente, isso é a chamada teoria do duplo estatuto. Os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados aqui em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos de votação estiverem um quórum de 3/5, terão natureza constitucional. Mas se não tiver esse quórum, vai ter outra natureza. Por isso que é a teoria do duplo estatuto. Vai ter natureza de norma supralegal. Tá certo? Portanto, voltando para essa segunda questão, depois de ter lido ela, sabendo que ele fala que passou pelos 3/5, vai ter natureza de emenda constitucional. Resposta letra A. Próxima questão, vamos lá. Questão da Polícia Militar de 2016, olha só o que diz. Sobre os direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas abaixo. Olha só. 1. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. O que é que vocês acham? Certo ou errado? Vamos fazer efeito CESP, né? Certo ou errado essa alternativa 1? Olha só. Nós vimos a eficácia dos direitos fundamentais. Eficácia vertical, particular com o Estado, e eficácia horizontal, particular com particular. A eficácia horizontal é a chamada eficácia das relações privadas. Então, essa alternativa está correta. Vamos para 2. Olha só. Existe hierarquia entre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Hierarquia existe?
já morre a alternativa por aí. Não tem hierarquia entre direitos fundamentais. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Vamos para 3? De olho na 3. Historicamente, o direito à liberdade decorre das revoluções burguesas, buscando-se um não fazer do Estado. E aí, gente? O direito de liberdade decorre das revoluções burguesas? Sim, claro que sim. É justamente isso. É o que nós chamamos aí de direitos de primeira geração ou dimensão. É justamente isso aí. Tá certo? Vamos para a 4ª alternativa. De olho na sua tela. Historicamente, os direitos sociais remetem-se à 2ª dimensão ou geração dos direitos fundamentais. Busca-se um Estado tutor, provedor de condições mínimas necessárias a uma vida digna. E aí, gente? Certo ou errado isso aí? Certíssimo. É justamente isso. Nós temos os direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos civis e políticos, o direito de liberdade, direito à vida, poder votar e ser votado, tudo isso está na primeira geração ou dimensão. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos a consagração dos chamados direitos de 2ª geração ou dimensão, onde se busca aí um fazer do Estado. Os direitos sociais são exemplos, os direitos sociais, os direitos culturais, os direitos econômicos, né? Então, previdência social, direito do trabalhador, tudo isso vem numa 2ª geração ou dimensão dos direitos fundamentais. E a 3ª geração ou dimensão? Fala-se até numa 4ª e uma 5ª, né? A 4ª seria a instituição da democracia e a 5ª o direito à paz. Mas a 3ª geração ou dimensão fala-se na consagração da dignidade da pessoa humana. E aí nós temos aí os direitos de fraternidade, né? O meio ambiente vem nessa fase. Aí nós temos também o direito do consumidor nessa fase de 3ª geração ou dimensão. Portanto, 1ª, 2ª e 3ª, liberdade, igualdade no sentido material e fraternidade. Tá bom? Portanto, aí o que é que ele quer? De olho na sua tela, ele quer aí, ó, estão corretas somente. Aí, as alternativas, só me engano, pelo que eu estou lembrado, 1, 3 e 4, né? Não é isso? 1, 3 e 4, exatamente isso. Tá certo? Próxima questão, outra questão da IAU-PE. Vamos lá. A respeito do tema Direitos e Garantias Fundamentais assegurados na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta, o que está errado. Letra A. Os direitos fundamentais têm como titulares as pessoas naturais, as pessoas jurídicas e as pessoas estatais. Tá certo? Tá certo isso aí. Certíssimo. Letra B. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis, admitindo-se, diante de um caso concreto, a renúncia temporária e excepcional. Claro, tá certíssimo isso aí. Admite-se a renúncia temporária e excepcional, mas como característica, como regra, eles são irrenunciáveis. Letra C. As normas que estabelecem os direitos e garantias fundamentais são de caráter preceptivo e não meramente programático. Entretanto, algumas delas têm eficácia limitada, dependentes de regulamentação para a produção de seus efeitos essenciais. De fato, isso está certo. Os direitos, eles são de caráter preceptivo e não programáticos. Não se programa direitos. O direito é declarado. Agora, alguns deles vão precisar de leis, como é o caso, um exemplo, a greve. A greve precisa de uma lei para poder regulamentá-lo. Já existe a lei que regulamenta a greve na iniciativa privada. E para o servidor público, enquanto não tem lei para iniciativa privada, o servidor público utiliza essa lei da iniciativa privada. Tá certo? Vamos para D. A enumeração dos direitos e garantias na Constituição Federal é exaustiva. Opa! Exaustiva? Não podendo ser estabelecidos outros direitos além dos já previstos. A enumeração dos direitos fundamentais não é exaustiva, é exemplificativa. Portanto, a alternativa D está errada. E é essa que deve ser a resposta, é essa que você deve gabaritar, né? Mas vamos ver a alternativa E. O que é que diz a letra E? Os direitos fundamentais não dispõem de caráter absoluto. Isso, eles são relativos, visto que encontram limites nos demais direitos igualmente consagrados pelo texto constitucional. É justamente isso aí também que está certo. Portanto, a alternativa, a letra
D. Alternativa, letra D. Tá bom? Próxima questão, vamos lá. Mais simples, né? Os chamados direitos de primeira geração ou dimensão surgiram no século XVIII, como consequência do modelo de Estado liberal. Certíssimo, claro, a gente não vai brigar com o enunciado, né? Lógico. São exemplos de direitos de primeira geração ou dimensão. Direito à vida é? É sim. Direito à saúde é? Não, direito à saúde é de segunda geração ou dimensão. Letra B. Direito à liberdade é? É, claro. Direito à propriedade é? De fato, tanto liberdade quanto propriedade são direitos civis, tá certo? Sendo direitos civis, estão dentro da primeira geração ou dimensão. Portanto, resposta letra B. Agora, direito à igualdade é? O direito à igualdade no sentido formal é, material não, tá certo? E direito à cultura é de segunda geração ou dimensão. Letra D. Direito ao lazer é direito social. Por ser direito social é de segunda. Direito à moradia também é direito social. Por ser direito social é de segunda geração ou dimensão. Letra E. Direito à saúde é direito de segunda. É direito social. E direito ao meio ambiente saudável é de terceira geração ou dimensão. Sexta questão. São exemplos de direitos fundamentais difusos, denominados de terceira geração, previsto na Constituição Federal. Vamos ver. Letra A. Liberdade de reunião. Opa, liberdade de reunião é de primeira. E as normas de proteção trabalhista? As normas de proteção trabalhista é de segunda. São direitos sociais. Letra B. O meio ambiente e a defesa dos consumidores. Opa! Parou. Meio ambiente e a tutela dos consumidores, de fato, estão ligados à fraternidade. São de terceira geração ou dimensão. Tá bom? Então aí, resposta letra B. De olho na sua tela. Vamos lá. Saúde e educação. Saúde e educação são direitos sociais. Liberdade de reunião. A liberdade de reunião é de primeira e a assistência social é de segunda. E letra E, as liberdades de expressão e de credo. Essas todas são direitos de liberdade e, portanto, de primeira geração ou dimensão. Tá bom, gente? Vamos para a sétima questão. Olha aí, sétima questão. Segundo o artigo 5º caput da Constituição Federal, é correto afirmar que... Opa! Volta para mim que aqui ele está querendo saber a redação específica do artigo 5º. Aí vamos lá. Vamos ver o que é que diz a questão. De olho na sua tela. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se apenas aos brasileiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. A liberdade? Não, está errado. Letra A está errada, né? Letra B, vamos para a letra B. Todos são iguais perante a lei, ressalvadas as distinções quanto à origem, ao poder aquisitivo e ao sexo. Eita, nada a ver, não tem nem na Constituição isso. Vamos para a letra C. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, certo? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos da Constituição vigente. Tá certo isso aí, gente? E aí? A letra C está certinha, está redondinha com o artigo 5º? Eu também acho que está. Portanto, vamos lá para gabaritar essa questão. Resposta à letra C. Vamos ver o erro das outras duas. Letra D. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes há mais de 5 anos. Isso não está na Constituição. E letra E. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros a inviolabilidade do direito à vida. Só os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Então, aí está o erro também da letra E. Próxima questão, vamos lá? Vamos embora. Próxima questão. Acerca dos direitos fundamentais, é correto afirmar que... Letra A. Presta atenção. Os estrangeiros residentes no país não fazem jus aos direitos e garantias fundamentais. Isso está correto? Tá nada. Claro que os estrangeiros eles fazem jus aos direitos e garantias fundamentais, né? Letra B, vamos lá.
somente os estrangeiros residentes legalmente no país fazem jus. Somente eles? Aqui não está dizendo que é de forma expressa. Se dissesse que era de forma expressa, teria que só os estrangeiros e brasileiros que têm direitos fundamentais, né? Mas não é essa a questão. Letra C. Não há no Brasil direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto. Opa! Estamos aí diante de uma situação de que, como característica, os direitos fundamentais eles não são absolutos, eles são relativos. Os direitos fundamentais são relativos. Tá bom? Próxima alternativa. Os direitos e garantias individuais têm caráter absoluto. Não, absoluto não, relativo. E letra E, somente os brasileiros fazem jus aos direitos. Claro que não. Claro que não. Os estrangeiros residentes no país fazem jus aos direitos fundamentais. Os estrangeiros de passagem, os apátridas, as pessoas jurídicas, tá bom? Portanto, vamos gabaritar. Oitava questão. Qual é a resposta da oitava questão? Letra C. Letra C. Tá certo? Tá aí na sua tela, letra C. Vamos para a próxima questão. Próxima questão aí. Nona questão. Segundo o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, é correto afirmar que, olha só, somente por decreto poderão ser conferidos privilégios aos homens em detrimento das mulheres? Não. Olha, quando a gente fala em princípio da igualdade, obviamente que a igualdade no sentido formal. A lei deve atender a todos de forma indistinta. No entanto, nós sabemos que existe diferença entre homens e mulheres, claro. E a própria Constituição permite essa diferença. Quando a lei trouxer a discriminação em relação aos cargos, por exemplo, o cargo de ingresso, o TAF, né? Então, quando a gente está diante da avaliação física, do teste de avaliação física, o TAF, é possível ver essa diferença. Agora, quem tem que trazer é a lei, não é o decreto. Quem tem que trazer é a lei. A lei pode estabelecer essa diferença. Então, portanto, a letra A está errada. A letra B. Dê olhada na letra B. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. E aí, gente, tá certo isso aí? É justamente isso que está lá na Constituição, né, gente? Letra B. A letra B é expresso lá na Constituição, no inciso 1, referente a essa igualdade entre homens e mulheres, tá certo? Letra C. Somente por razões étnicas poderão ser conferidos privilégios aos homens em detrimento das mulheres. Claro que não. Letra D. Homens e mulheres jamais poderão receber tratamento igualitário. Eita, peraí, tá errado. Letra E. Somente por portaria do chefe do Poder Executivo poderão ser conferidos privilégios aos homens em detrimento das... Eita, medonho. Não. Resposta, letra B. Tá certo? Resposta, letra B. Vamos para a 10ª questão. Acerca do princípio da igualdade. Prova de 2009 da PM. Vamos lá. Acerca do princípio da igualdade é correto afirmar. Letra A. O princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade, para ter aplicação efetiva precisa de regulamentação ou de complementação normativa. Não. O princípio da isonomia, a partir do momento que os direitos são consagrados, eles já podem gerar efeitos, tá certo? Não precisa de regulamentação. Letra B, vamos lá. É ilegal a promoção de militares dos sexos masculino e feminino mediante critérios diferenciados, haja vista todos pertencerem à mesma corporação militar. Tá certo ou errado, gente, isso aí? Errado, claro, é possível a distinção, tá certo? É possível a distinção entre homem e mulher. Letra C. Lei específica pode estabelecer critérios diferenciados para a promoção entre homens e mulheres na carreira militar. Tá certo isso aí? Claro que tá. Gabarita aí, letra C. Não é possível, em hipótese alguma, se estabelecer diferença. Claro que pode estabelecer. Tá certo? A gente acabou de falar do TAF, né? E é ilegal se estabelecerem diferenças em razão de tamanho e ou requisitos físicos para homens e mulheres ingressarem no serviço público. Também está errado, né, gente? Também está errado. Vamos para a questão número 11. Mais simples, mais fácil, né? Antes aí a UPE trazia questões muito simples, fáceis. Olha o que diz a questão 11, vê só. Segundo o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, é correto afirmar: é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Tá certo isso aí?
Claro que está certo. Essa é a resposta. O resto tudo está diferente do que está aí. Então, em 2004, na prova da PM, a prova da IAUP era muito simples. Era só a redação da lei. Era a letra da lei. Tá certo?